Olá, pessoal, eu sou a Gabriela Papaléu. Eu sou a Bárbara Dutra. Estamos aqui no Grupo Jovem Pan para mais um Papo de Justiça. Lembrando que o nosso encontro é toda segunda-feira, às 14h, na Pan News Florianópolis 103.3 FM, no Spotify e no canal do YouTube Jovem Pan Floripa. A nossa proposta é levar até vocês os assuntos do universo jurídico de maneira descomplicada, sem todo aquele juridiquês. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que traz dois temas aparentemente distintos, que é o direito e a moda. O denominado direito da moda envolve questões legais sobre a indústria da moda, como propriedade industrial, propriedade intelectual, sustentabilidade, contratos e outros. É isso mesmo, Gabi. Para enriquecer ainda mais esse papo, nós convidamos dois advogados especialistas na área, Alan Coleto e Cristiane Tage. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Justiça. Obrigado. Obrigada pelo convite. É uma honra recebê-los aqui, mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de escutar um pouquinho sobre a trajetória profissional de cada um. Cris, começa contigo. Como que se iniciou a tua formação no direito da moda e hoje qual o principal ramo de atuação do teu escritório? Certo. Então, eu comecei lá nos anos 2000, né? Comecei ainda na faculdade, dentro do escritório de um departamento jurídico interno, de uma grande indústria aqui do Vale do Itajaí, a Marisol. Então, lá eu fiquei pela minha faculdade inteira, né? Durante toda a faculdade, foram quase 9 anos lá dentro. E foi lá que começou a minha paixão pela moda e pelo direito, e principalmente pela propriedade intelectual. Foi lá que eu conheci a propriedade intelectual. Então, isso me deu muita bagagem, muita vivência, expertise na área. E fui fazendo cursos, né, voltados para a propriedade intelectual. Na época não tinha muito cursos online, né? Então foram cursos presenciais. O primeiro que eu fiz foi em 2006 e desde lá eu venho me especializando nessa área da propriedade intelectual. E Alan, conta pra gente a tua trajetória, como que se mescla nesse universo? Então, eu vim bastante do direito para dentro desse campo, né? Eu comecei com processo civil, trabalhei em outros ramos ainda no início, no fim da faculdade, início da carreira propriamente dita. Tem 14 anos que eu atendo empresas, 7 na propriedade intelectual, que faz coincidir a minha carreira com a da doutora Cris, porque até comentávamos antes nos bastidores, para você trabalhar com o direito da moda, você tem de trazer uma outra expertise, um outro lugar de estudo. Ou seja, você precisa entender de algum ramo do direito pré-estabelecido. Contratos, trabalhista, tributário ou a propriedade intelectual. E isso nos faz ter uma atividade em comum, é a minha formação, é o que eu comecei a trabalhar nos últimos 7 anos, mas como vinha dizendo, comecei com empresarial, trabalhei um tempo com tributário, trabalhista, contratos, aí eu comecei a perceber que eu fazia coisas que empresas tinham. Então, eu percebi que eu gostava de empresas. E aí, eu comecei a perceber quais as empresas que eu gostava de trabalhar mais. E eu gostava das mais criativas. Então, eu comecei a me aproximar muito da moda, das empresas de moda, por isso, com o direito. Por isso, eu disse, vim muito do direito para dentro da moda. Sem alguma afixação pelo mercado de moda anterior. Eu realmente fui gostando das coisas criativas que o mercado da moda trazia. E a cereja do bolo é você perceber que o que melhor protege as coisas criativas dentro da indústria da moda é a propriedade intelectual. Então, eu comecei a trabalhar com isso tem cerca de 7 anos e vim desenvolvendo a minha carreira até aí. Hoje eu trabalho no escritório considerado 4º maior depositante de marcas do nosso país e exclusivamente com o tema. Que legal. E é bem interessante essa tua fala, porque eu acredito que muito da expertise do profissional vem não só do aspecto jurídico, de entender todos os ramos que compõem aquela específica atuação, mas principalmente entender o negócio em que ele está operando. Então, principalmente essa integração de temas que tu tinhas comentado, seja ele contratual, tributário, trabalhista, eles acabam envolvendo uma operação gigante, que é uma indústria que movimenta bilhões, né? Perfeito. Eu costumo dizer assim, a gente chama o advogado de moda de fashion lawyer. Eu costumo dizer que o que diferencia o fashion lawyer de qualquer outro advogado não são as ferramentas de trabalho, porque as ferramentas são as mesmas. Inclusive, desde que o mundo é mundo, as ferramentas de trabalho do advogado são a fala e a escrita, né? São rupestres, o negócio é realmente antigo, que pese a tecnologia tenha nos ajudado. O que diferencia é conhecer mesmo o mercado, é conhecer o cliente, é conhecer o recorte mercadológico para o qual você atua, né? Além de ter um conjunto de legislação eventualmente específica, vai ter características muito pontuais daquele mercado, assim como tem na medicina, tem nos desportos,
né, e tem uma série de outros ramos nichados e profissionalizados, a moda tem características muito próprias de quem entende aquele mercado, né? Então, isso nos permite ser profissionais mais aptos a atender quem está nessa indústria. Cris, para a gente aproximar um pouco os nossos ouvintes do tema, o que de fato é o Fashion Law, ou direito da moda? Então, o Fashion Law, ele não é um ramo específico do direito, né? Então, é um mercado, né, um produto jurídico que foi criado justamente para atender uma necessidade da indústria da moda. A indústria da moda é muito dinâmica, é muito rápida, muito ágil, né? Então, a gente precisa que a gente tenha profissionais, né, que consigam atender essa demanda e que conheçam do mercado para poder, então, dar uma assessoria realmente mais precisa e mais próxima no tempo da moda, né? Então, ela se utiliza de várias áreas do direito trabalhista, direito contratual, direito empresarial, direito tributário, direito consumidor, ambiental. Então, há uma interdisciplinariedade entre todos os ramos do direito para poder aplicar isso na indústria da moda. Então, o Fashion Law a gente não tem um código regulamentado, né, sobre o Fashion Law, a gente não tem uma lei específica sobre Fashion Law, sobre o direito da moda, mas a gente se socorre, né, de outros códigos, de outras legislações, né, de outros ramos do direito para poder, então, aplicar no direito, na indústria da moda. Então, esse é o direito da moda que nós temos hoje aqui no Brasil. E isso varia muito também de país para país, né? Como as legislações são diferentes, por exemplo, no ramo da propriedade intelectual, tem coisas que no Brasil são de uma forma e no exterior são de outra forma, né? Então, por isso que a gente tem alguns casos, né, Alan, que foi decidido de uma forma no exterior que não seria da mesma forma aqui no Brasil, né? Porque a gente tem essa diferença da legislação, né? Mas, em suma, seria isso, né? Até a própria internacionalização, globalização do tema envolve um cuidado um pouco maior, né? Principalmente quando a gente fala de marcas realmente com o seu grande porte, que ultrapassam as barreiras de um determinado país. Sim. Aí a gente vai buscar atender quais são os requisitos para registrar determinada marca, um desenho industrial, uma patente naquele país. A gente tem acordos, né, internacionais que dão uma baliza, que determinam que as legislações nacionais sejam uniformes em determinado sentido, mas pode ter um prazo diferente, pode ter um requisito diferente. Então, o profissional ele precisa também conhecer da legislação de outros países para fazer, então, a proteção correta e adequada para o seu cliente no exterior. Claro que a gente não consegue dominar a legislação do mundo inteiro, isso é impossível, né? A gente conta com parceiros internacionais, né, para fazer. A gente tem, por exemplo, para marcas, tem o Protocolo de Madrid, que a gente consegue fazer pelo Brasil, né? Para patentes também tem o PCT, desenho industrial agora também tem o Acordo de Haia. Então, a gente consegue fazer muita coisa aqui no Brasil, mas é sempre realmente interessante ter parceiros comerciais internacionais que possam também dar um suporte, caso seja preciso adotar alguma medida diretamente no órgão local lá. É um paradoxo, né, doutora, em que pese seja uma das legislações mais progressistas e uniformizada no mundo, por causa desses tratados que tu estás dizendo, ainda assim, cada país, como quase tudo no direito, tem peculiaridades que vão fazer a atuação ser distinta, né? Exato. Eu sempre trago isso porque é muito característico. Geralmente o direito, a lei é de cada país e é diferente, acabou. A nossa é regida por uma legislação que sempre tenta andar no mesmo passo em todos os países, mas ainda assim a gente encontra esses inúmeros entraves que a doutora está falando. Esses os principais desafios da proteção dos ativos das marcas? Talvez sim, Bárbara. Eu acho assim, ó, a doutora estava explicando aqui que o Fashion Law ele é regido por uma série de matérias, de ramos do direito, e que a grande característica é esse recorte mercadológico de mercado de moda. Mercado de moda é esse que, por acaso, tem hoje, né, um dos caras mais ricos do mundo, que é Bernard Arnault, o cara mais rico em termos de grandes capitais, vem da LVMH, que é Louis Vuitton, né, Moet e outras marcas aí. Então, a gente está falando de, se não um dos mercados que mais circula dinheiro. Com certeza, os desafios vão estar presentes em todos esses ramos do direito. O que a gente costuma encontrar na doutrina, que, né, são os livros, os escritores da área, é um entendimento de que o carro-chefe, né, desse ramo seriam, portanto, em primeiro lugar, a propriedade intelectual, os contratos e os tributos. Aí, indo justamente para esse funil de que a propriedade intelectual é o lugar de maior importância para o mercado de moda, a gente pode localizar alguns desafios muito pontuais, né? Hoje o mercado marcário está encontrando um desafio sobre o formato de registro de marcas. Hoje a gente tem o formato atributivo, né? Que basicamente é a marca minha se eu for lá e registrar.
Só que com a questão, principalmente da aceleração da globalização com internet e blockchain e agora inteligência artificial, fica um pouco mais difícil de conscientizar todas as pessoas de que elas precisam registrar. Então, se cria um mercado paralelo de presença de marcas de boa-fé. Essas pessoas não estão de má-fé, mas também não estão registradas. Então, o INPI está movimentando isso tudo para um lugar onde talvez seja um sistema declaratório, que já é mais parecido com o direito autoral, que é quando não precisa do registro, você apenas comunica o governo, como os Estados Unidos por um tempo teve, hoje é um pouquinho diferente, mas você comunica o governo que você usa aquela marca e se alguém achar que está errado, deve se opor. Então esse é um grande desafio, entender o que fazer com a inteligência artificial, com a globalização permitida aí seja pelo avanço da internet, seja pelo blockchain. Eu acho que a questão, como tu colocaste, das legislações não uniformizadas pelo mundo e essas alterações são um problema também. Desde pequenos detalhes do nosso dia a dia, como a questão do Acordo de Nice, né? Ele divide todas as atividades do mundo existente em 45 classes. E hoje, com a tecnologia que a gente tem, é muito fácil passar um software e ver que essas classes já não estão muito bem agrupadas e que algumas marcas que estão cá deveriam estar lá porque estão no lugar errado. Mas como mexer em tudo isso, se essa legislação tem que acompanhar o mundo inteiro e os tratados com não sei quantos países signatários? E Alan, interessante da tua fala que eu vejo um protagonismo até do próprio poder judiciário, no sentido de balizar um pouco a anterioridade do registro, Sim. até relativizando, entendendo que a gente está numa sociedade bem globalizada, que a gente tem um fomento muito grande à atividade econômica. Então, justamente trazendo critérios que tornam um pouco mais proporcionais e razoáveis essa análise por parte do registro em relação à marca em si explorada. Mas vamos voltar um pouquinho para quem está nos assistindo. Cris, explica um pouco para a gente o pilar em si da propriedade industrial no direito da moda. Quais são os mecanismos que a gente pode se utilizar para proteger eventual criação, marca, patente, desenho industrial ou até eventualmente uma marca de posição? Todos esses que você citou são ferramentas de proteção da propriedade intelectual, né? A gente tem uma divisão entre propriedade intelectual, propriedade industrial e direito autoral, né? Que são, na verdade, propriedade intelectual seria propriedade industrial e direito autoral, né? A gente tem outras questões ainda, mecanismos sui generis de proteção, mas na propriedade industrial, que é o que é protegido no INPI, a gente tem marcas, tem desenho industrial, tem software, tem patente, modelo de utilidade. Então, isso a gente consegue proteger dentro do INPI, né? O direito autoral, ele não necessariamente, não requer um registro, né? Então, basta que você exteriorize a tua criação, a tua obra, para que ela já seja declarada de sua autoria. Mas o que a gente recomenda é que seja feito o registro para que você consiga, então, demonstrar que foi você que criou aquilo naquela data, né? E que não venha depois ter uma discussão, né? De quem que seria a autoria daquilo. Então, um mesmo produto, ele pode ter diversas formas de proteção. Ele pode ser protegido por marcas, ele pode ser protegido com desenho industrial, ele pode também ter uma patente, né? Então, tem várias ferramentas que podem ser aplicadas a um único produto. Né? Então, cabe ao profissional, né, conseguir analisar, né, qual que é o produto, qual que é o serviço que o cliente tem e definir, então, o que seria possível de proteção. Né? A gente tem, em alguns casos, também segredo industrial, que seria possível de proteção também, em alguns casos, né? Então, é uma área bem vasta, assim, né, Alan? Assim, a gente tem várias possibilidades de proteção para o mesmo produto. Então, a gente tem, por exemplo, uma bolsa, a gente tem a possibilidade de proteção dela pelo desenho industrial, a marca também, né? Então, são diversos mecanismos que podem... Direito autoral, né? Quando ela é considerada uma obra de arte. O caso da Birkin, né? Que no judiciário, foi levado o caso ao judiciário, né? Por razão de uma cópia, né? E o juiz entendeu que seria protegido por direito autoral, porque eles não tinham o desenho industrial da bolsa, né? Era isso, né, Alan? Era. E aí o juiz entendeu que aquela bolsa era uma obra de arte protegida, então, né, por direito autoral, que é uma bolsa que é o desejo de muitas mulheres, é uma bolsa caríssima, que tem que enfrentar uma fila, né, de espera para poder receber essa bolsa. Envolve muita exclusividade, né? Principalmente quando a gente fala em mercado de luxo. Então, essa é a preocupação também quando a gente traz muito a questão da proteção intelectual em si, é para a gente efetivar esse pilar do mercado que seria justamente a exclusividade, ou seja, conceder a determinadas pessoas a possibilidade de compra de um produto, né? Um desejo. O Estado, ele confere, então, à pessoa, né, um direito exclusivo, né, por ter criado, inventado aquilo, né?
Então, nem tudo é passível de proteção, por exemplo, por desenho industrial. Como o caso dessa bolsa, talvez não foi feita a proteção porque ela não se enquadrava nos requisitos para ser protegida por desenho industrial. Se tivesse, teria sido muito mais fácil, não teria levado o caso ao judiciário, né? Mas existem casos que nem todo objeto pode ser. Se for a forma usual e comum do produto, não tem como a gente registrar por desenho industrial. Então, ele tem que ter ali realmente um diferencial ali, um conjunto ornamental que seja passível, então, de reconhecimento daquele e aplicação industrial também, né? Então, cabe ao profissional saber analisar realmente, né, quais são os requisitos de cada uma dessas ferramentas para indicar para o cliente qual a melhor forma de proteção. Eu ia dizer justamente isso, sabe? Eu acho que aqui, eu vou fazer um parênteses. Apesar desse ativismo judiciário que você comentou que hora é bom, hora é ruim, também o judiciário não pode ser a nossa salvaguarda, né? Sim, exato. Porque a gente tem um judiciário pouquíssimo especializado em propriedade intelectual. São Paulo tem várias especializadas, que curiosamente, Rio de Janeiro tem várias especializadas. Curiosamente, em São Paulo, das 10 câmaras especializadas, 20% dos casos são de direito da moda, né? Então, assim, e especializadas em direito empresarial, onde entra a propriedade intelectual, em que pese alguns digam que não, porque o Código Empresarial deixou a propriedade intelectual de fora e ela, portanto, virou um filho adulto, né? E agora ela é uma área própria. Se a gente fosse falar de teoria do direito, termos técnicos, propriedade intelectual é separada do empresarial, como talvez o direito da moda em algum momento vai ser se ele ganhar alguma lei. Porque jurisprudência já tem, doutrina já tem, caso já tem, né? Teoria geral do direito diz que só falta leis. Mas uma discussão difícil, né? Porque é uma discussão difícil. A moda, ela é muito rápida, muito dinâmica. Tem Exatamente. Por exemplo, um prazo de proteção para uma criação. Não, você consegue... 3 meses, 2 semanas, aquilo lá já não é mais relevante. Quando a gente tem também ali a criação / inspiração, né? A dinamicidade. Isso. Mas voltando desse parênteses do judiciário para dentro desses comentários da doutora Cris, que perfeitamente explicou quais são os mecanismos de proteção, é algo que eu sempre falo muito, eu já ouvi vários termos, é a mandala de proteção, é o guarda-chuva de proteção. Eu costumo dizer que é a esteira de produtos que a gente tem no escritório, né? É um pouco mais fácil, eu tenho certeza que eles estão na nossa esteira, e é isso, esteira de serviços e produtos. Mas eu acho que, assim, para o advogado, esse é um alerta, mas para o empresário também, na escolha do advogado, entender alguém que assim, ó, que em poucas palavras consiga, como a doutora Cris fez agora, dizer tudo o que pode acontecer com um produto, sabe? Porque a gente não pode esquecer que é um mercado que ele não é privativo da advocacia, portanto, qualquer pessoa pode atuar junto ao INPI, exceto no processo judicial que demanda a presença de um advogado, né? Por causa da técnica e tudo mais, não é um caso de ius postulandi, tipo juizado especial, pequenas causas, né? Então, assim, às vezes você não vai estar acompanhado de advogado e o Google e o ChatGPT ainda não têm essa inteligência. Tem sempre um aviso ali embaixo. Não estou licenciado para Então, assim, não é reservar mercado para o advogado, respeito procuradores, mas te certifique que o teu procurador, o teu agente de PI ou o teu advogado tenham essa habilidade de olhar para um produto e falar: é desenho industrial, é patente de invenção, é modelo de utilidade, ou é direito autoral, mais marca, e será que cabe também um contrato de transferência de tecnologia? Porque também não adianta sair protegendo todos os produtos, os serviços, as tecnologias, as fachadas, o trade dress, que é o conjunto imagem que identifica alguma coisa, e no fim do dia guardar numa gaveta. Porque os escritórios esquecem de levar isso para o mercado. Fazer o valuation, dizer quanto a tecnologia vale, quantos % de royalties dá para cobrar em cima e fazer um licenciamento para alguém que tem interesse naquilo. Senão, morreu. Não chegou na contabilidade a tecnologia protegida por propriedade intelectual, ela morre. Então, eu acho assim, a escolha de um profissional que conheça essas formas de proteção, que consiga te ajudar a proteger corretamente, na completude de uma esteira de protetividade e te ajude a levar isso para o mercado também, até né? preliminarmente, né? Numa fase, por exemplo, de pesquisa de viabilidade. É uma fase mais importante que nem uma petição inicial. Exatamente. É estratégia. Seria antes da gente pensar até numa possível criação ou numa possível colocação de um produto no mercado. Perfeito. Lá no escritório a gente tem um setor que chama Connect, que é onde ficam os advogados estrategistas. Eu trabalho coordenando uma pasta de Key Accounts, então são empresas grandes. O nosso trabalho é basicamente ficar no front. A gente
faz reuniões periódicas, a gente vai para dentro da empresa, passeia no pátio, faz visita técnica, anota todas as marcas que a gente lembra que não estão registradas ainda, mas a gente fica acompanhando. Ali tem uma patente sendo desenvolvida, lá eu acho que eles fazem um software. Ali tem um grupo de profissionais que está fazendo toda a parte de marketing. Será que eles têm cláusula de direito autoral no contrato? Então a gente vai com o olho como um scanner, mas a gente fica na frente fazendo estratégia. Né? Eu comentei com vocês que dentro da Total, que é o nome desse escritório no qual eu trabalho, a gente tem cerca de 60 profissionais, mas é o 4º maior escritório no país. Então, a gente tem uma estrutura muito legal nesse sentido de conseguir deixar um profissional que tem mestrado, que tem um tempo de caminhada, na frente, junto com o cliente que tem um tracionamento de PI, que tem demanda, né? Ele não veio só registrar, e isso também não é um produto demeritório, mas ele não veio só registrar 1, 2 ou 3 marcas e isso vai ser o negócio dele para sempre. Não se limita ao registro. Não se limita ao registro. Perfeito. A arquitetura de marcas, ela evolui. Você tem a marca monolítica, House of Brands, marca-mãe, como quiser chamar. Mas às vezes você começa a ter linhas, você começa a ter produtos. Então assim, se você não tem esse advogado, como a doutora Cris está aqui dizendo, vamos pegar essa bolsa e vamos fazer aqui, vamos fazer ali, vamos fazer aquele outro, e vamos notificar quem está copiando, e vamos judicializar, você não de nada vale o registro que você tem. Não, de nada vale. O advogado fundador do escritório, ele diz assim, é que nem comprar um imóvel e não cercar, cortar grama, botar câmera, cão bravo, daí não adianta, né? Então, Tu construir um patrimônio, não registrar, não proteger, vem outra pessoa, entra em cima do teu imóvel lá, leva ele para o uso capião. Exatamente. Né? Então, assim, essa questão que a gente estava comentando de não ser um ramo exclusivo, né? Uma área de atuação exclusiva para o advogado, propriedade industrial, mas não deixa de ser essencial a presença do advogado, porque existe uma lei que rege, existe a lei do direito autoral, existe a lei da propriedade industrial, existe a lei do software. Então, você precisa ter um mínimo de conhecimento jurídico, precisa conhecer a doutrina, as teorias de defesa, as teorias de ataque, para poder também defender ou requerer, né, que outra pessoa deixe de fazer o uso da sua criação, da sua invenção. Então, não é porque, como eu costumo comparar com o direito previdenciário, né, que também pode sozinho ao INSS pedir a tua aposentadoria, né? Mas você precisa ter um mínimo de conhecimento de como funciona isso ali, né? E o empresário... Porque a estratégia, ela tem que pensar o cenário final e também o cenário pior. Se o meu entendimento para no administrativo e não pensa em judicial, talvez eu não estou montando a melhor estratégia. E tem, por exemplo, patente. Tu tem um período ali que se tu não fizer o pedido de registro da patente, tu perde. Então, às vezes, tem um potencial produto ali, né, que pode realmente trazer uma exclusividade, uma competitividade no mercado, mas você começou a comercializar e divulgou ela antes de fazer o pedido de registro. Então, e às vezes o próprio pedido, ele não é interessante para minha estratégia de negócio. Não, a gente tem muito caso assim, porque vai publicizar em um momento interessante. Exatamente. Muito boa essa colocação. Tem o Schumpeter, que nós fomos colegas de mestrado, né, em turmas diferentes, mas do mesmo mestrado. A gente ouve falar do Schumpeter, o Schumpeter o tempo inteiro, que é o pai da inovação. E ele diz assim, a janela de absorção, pelo menos lá no tempo dele, isso pode ter mudado hoje, é cerca de 20 anos. Então, por exemplo, a Nespresso, de fato, foi inventada há 20 anos. Mas ela veio ao mercado agora, 3, 4 anos, eu acho. Então, assim, será que para minha estratégia, quando for cair essa... Tá acontecendo com o Ozempic, vai cair ano que vem. Exato. Quando for cair essa patente, será que eu quero esses dados públicos? Ou eu prefiro ser a Coca-Cola e trabalhar no segredo de negócio, que nem a doutora estava falando. E esconder as 7 chaves com cláusulas de NDA, que é não divulgação, cláusula de sigilo e confidencialidade. No compete, que é a não concorrência por X anos naquele mercado de trabalho que eu te dei condições para entender desse mercado enquanto teu empregador. Tudo isso precisa de um profissional do teu lado, né? Não, e isso bate... Essa fala de vocês está perfeita porque bate justamente com o que a gente vem reiterando a cada episódio do Papo de Justiça. A importância de uma atuação preventiva para o operador do direito. A gente não está falando... A propriedade intelectual já não tem mais lugar para litígio, né? Nós temos no meu setor cerca de 30 mil processos administrativos. Aí, vou fazer a mesma coisa que o meu colega faz. E quantos vocês acham que são judiciais? 3 mil? Não dá 300. Dá. Eu acho que a propriedade intelectual já não tem mais lugar, sabe? Ela é preventiva num geral. Só de ela ser administrativa, né? Nas esferas de INPI, contrato extrajudicial, negociação, enfim. Já dá esse indício,
né? Acordos resolvem quase todos os conflitos. O judicial quando tu coloca as medidas executórias no teu próprio contrato, tu traz uma eficácia muito maior, né? Tu consegues ter uma força muito maior com a parte contrária no sentido de efetivar mesmo a proteção que tu estás colocando no papel. Perfeito. E a gente vai assistir coisas mais interessantes com o advento dos smart contracts. Exatamente. Eles estão passando por dificuldades. Inclusive, surgiram memes, né? Os dumb contracts, porque era para eles serem inteligentes, eles são burros. Eles executam o contrato de um carro com o bebê dentro, fecha a janela e o pai para fora, é agora. Perfeito. Mas, assim, eu acho que no mercado de marcas a gente vai enxergar isso já. O blockchain já... Lá no escritório, pelo menos, a gente já tem utilizado muito para direito autoral, para marco temporal. Substitui toda uma ida à serventia, que é chamada de cartório, substitui órgãos com alguma burocracia, substitui até uma tutela de urgência, às vezes, para demonstração de documento, de precedência. A gente já tem usado muito o blockchain, mas eu acho que ele vai para um caminho ali naquela questão do Ethereum, que dá para criar os contratos dentro, né, do próprio sistema e ele se auto-executa, sabe? Então, levar esses acordos auto-executáveis para dentro. Eu acho que a gente ainda... É que nem carro elétrico. A gente ainda precisa pontos de abastecimento para esses carros poderem andar. Acho que a propriedade intelectual ainda precisa de uma estrutura melhor, tecnologicamente falando. Mas ela vai para esse lugar, sim. Eu acho que é um caminho, sabe? E, Cris, quando a gente fala em propriedade intelectual de uma criação, de um produto, um desenvolvimento de um produto, traz pra gente alguns aspectos práticos, alguns exemplos para que a gente consiga tornar um pouco mais concreto essa ideia de proteção intelectual em relação ao direito autoral mesmo. Antes, eu só vou lembrar para quem está nos escutando que a gente está aqui hoje falando sobre direito da moda, propriedade intelectual, com o Alan Coleto e com a Cristiane Tages. Então, agora eu te repasso a fala só para que as pessoas consigam acompanhar. Então, dentro da indústria da moda, falando, né, contextualizando isso ali, a gente tem muitas criações. A indústria da moda é uma economia criativa, né? Então, a Firjan, até ela mapeia, né, quais são as economias criativas que a gente tem no Brasil e a moda, ela está dentro do setor ali de consumo. Porque é uma indústria que ela realmente movimenta bilhões, né? São mais de 200 bilhões movimentados no mundo todo relacionado à indústria da moda. Então, a gente tem um volume também muito rápido desses processos de criação, né? Pesquisa de tendência, tudo. Então, as equipes de criação, os estilistas, os designers, eles buscam referências e começam a elaborar os seus croquis, começam a elaborar, né? Então, é interessante que as empresas definam, né, qual que é o meu carro-chefe nessa coleção, qual que vai ser o meu produto que vai ser ícone nessa coleção, o que realmente vai ser diferente aqui, que realmente posso proteger, né, por direito autoral, né, enfim. Faz um dossiê daquele projeto ali de criação. Coloca ali tudo, quais foram as referências que você fez, onde é que você pesquisou, quais foram as cores, quais foram os estilos, né, monta um dossiê e faz a proteção disso em blockchain. Né, tu já tem ali essa questão ali do marco temporal, né, da criação, e caso aconteça de alguém copiar, tu consegue depois demonstrar isso ali, não, olha, isso aqui fui eu que criei. Tá aqui toda a minha linha de raciocínio, meu processo criativo tá aqui. É uma inovação que antes não era possível. Um filme super legal que eu lembrei agora é Knives Out. Sei lá como traduzir isso, facas out para fora, não sei se é uma expressão, que é a edição Onion alguma coisa. É um filme bem legal de assistir. Mas eu lembrei muito agora, você falando isso, assim... Eles sentam no início do filme, escrevem tudo num guardanapo, sabe? E daí, claro, a gente que é do direito sabe dessa piadinha do habeas corpus no guardanapo. Não vai funcionar. Né? Eike Batista. Parem com essa mentira dentro das universidades. Mas, nesse filme, faz sentido. Porque esse guardanapo, o outro rapaz passa a mão. E ele desenvolve uma indústria bilionária, dá um peteleco na sócia dele... E no fim ele tem a prova de que ele que desenhou aquele negócio no guardanapo pela primeira vez. Só que aí, enfim, eles conseguem pelo desenho lá comprovar que foi a pessoa que inventou. E o direito autoral é assim, é declaratório. Você tem que buscar uma sentença declaratória se você está discutindo. E talvez, como eu vinha dizendo no início, o INPI, até pela portaria de IA que teve agora, vem demonstrando um movimento nesse sentido, né? Querem diminuir agora de 21 meses o tempo de espera do processo de marca para 3, jogando a oposição para depois do exame de mérito. Isso significa, a gente vai só olhar, se não bater com nada aqui do sistema, que é a IA que vai fazer, a gente libera, e aí vocês que se degladiem.
né? Isso vai todo mundo para o judicial? Exatamente. Ou cada um vai ter que começar a aparecer com o seu blockchain do guardanapo? Né? Esse é o questionamento para agora. E também essa questão assim, de exemplos, para trazer exemplos e pensando lá nos tipos de proteção. Quando a gente vai pensar em exemplos, a gente também pensa em requisitos, né? Não é tudo que dá para virar marca, não é tudo que dá para virar patente, né? Na hora de escolher essas coisas também precisa de um profissional que saiba, como você falou da estratégia da patente em relação ao segredo comercial, existem outras estratégias. Tem coisas que se eu registrar como uma marca figurativa, por exemplo, um mascote, um desenho, eu posso estar prorrogando de 10 em 10 anos, né? Talvez se eu fizer como direito autoral, eu só consiga até 70 anos da morte do último coautor. Como, Qual por que vai exemplo, ser a mais sola interessante? vermelha do Christian Louboutin. Exato, essa entra como uma marca de posição, mas no Brasil não era até agora. Aí foi uma guerra judicial, sabe? Qual é a minha estratégia? Minha estratégia pode ser meramente sucessória. Eu quero transformar isso aqui num patrimônio para as próximas gerações da minha família. Eu quero um negócio que se estenda. Cumpre os requisitos do quê? Né? Pode ser patente e desenho industrial ao mesmo tempo? Na maioria dos casos, não. Essa questão da sola do Louboutin foi um caso marcante, né? Nós temos vários casos icônicos no direito da moda. Eu brinco até que quem é do direito da moda já tá de saco cheio, né? Porque toda vez a gente ouve os mesmos exemplos, mas eles são muito icônicos, de fato. A questão do solado é uma delas. No Brasil não pode registrar cor. A gente, inclusive, não registra vários tipos de marca no Brasil. Marca olfativa, marca auditiva, marca de gustativa, né? Marca de movimento, tipo Itaú, né? Que fazia o negocinho. Uma série de... Desculpa, essa é a marca gestual, né? Movimento é quando a própria marca se movimenta. Uma série de marcas a gente ainda não tem. Nossa legislação ainda está nesse sentido. Mas e aí, o que eu faço quando chega a dita da sola aqui no Brasil, que era para identificar, né? Então é isso, a questão dos exemplos, assim, que nos levam a crer que ter bons profissionais. Porque, obviamente, que os representantes da Louboutin no Brasil são advogados, conhecem a legislação daqui, levaram a cabo os interesses do cliente, conseguiram garantir o que eles queriam. Depois de uma longa batalha judicial, né? Depois de uma longa batalha judicial, mas assim, os adequados acordos, os adequados recursos no processo, né? E uma série de outras questões. Eu sempre bato nessa tecla do profissional que conhece a esteira de serviços e produtos. Aí qualquer exemplo que a gente trouxer, né? Tem exemplos de bolsas, tem exemplos de calçado. A doutora Cris bem trouxe a questão da indústria criativa, né? E se a moda está dentro do consumo, a gente consegue até expandir um pouco mais esse olhar e pensar, por que não, em design de carro, né? Em outros lugares da moda. Moda é modos de consumo das coisas. Então, o que é trendy, sabe? O que está em alta, o que é tendência? Tudo isso pode ser recepcionado dentro do mercado da moda e protegido pela API. Também, né? Que é uma forma de proteção das lojas, né? Então, Farm, Tiffany, que elas têm, né, uma identidade visual ali, de posicionamento dos móveis, da loja. Tem o cheiro, né? Que a marca olfativa a gente não consegue registrar no Brasil. Mas muitas dessas marcas já tem, né? Quando tu entra na loja, tu já sente. Vocês têm essa... Falou M. Martin, parece que... Vem, sabe que nem falar café. Já sabe que cheiro que é. Isso é marca, isso é identificação, isso te lembra, né? E até sobre o trade dress, quando a gente fala no conjunto imagem, a gente não tem efetivamente uma proteção legal. A gente tem uma construção doutrinária, jurisprudencial, que concedeu essa esfera de proteção, né? Mas explica um pouco pra gente, o que seria esse trade dress? Por exemplo, o caso da Apple, que ele conseguiu a proteção em relação à disposição da loja, design de interiores. Isso que a gente comentou, o conjunto da identidade visual ali, né? Que a gente está identificando naquela fachada, naquela loja, né? Então, esse conjunto ali visual, que é perceptível, que consegue identificar o posicionamento das cores, dos móveis, né? Aquelas coisas padronizadas, né? Franquias, né? Muitas franquias. Ou até uma embalagem de um produto. Uma embalagem de produto também é passível de proteção por trade dress. Então, a gente não tem, né, uma legislação, ela não está também dentro da lei da propriedade industrial, né? É uma doutrina que veio dos Estados Unidos, né? Para a gente conseguir aplicar. Eu não sei qual foi o primeiro caso que foi aplicado aqui no Brasil. A gente acabou adaptando a questão da concorrência desleal, que é a parte penal da lei de propriedade industrial. Então, em tese, a gente tem legislação, mas a gente não tem registro, proteção, como vocês disseram, né? Então, tá ainda essa carência, sabe? Mas há um reconhecimento já do judiciário, né? Que existe sim essa proteção
do conjunto da identidade visual daquela loja, daquela fachada, do produto, enfim, né? Então, a gente já caminhou nesse sentido, a gente conseguiu importar essa teoria, né? Isso é bem interessante, porque quando a gente fala de compra nos dias atuais, a gente fala necessariamente de experiência, né? Uhum. E, de fato, isso envolve muito mais do que uma marca, do que um produto. Envolve o conjunto, a integração total, que é justamente o sentimento que vai evocar naquele consumidor. Uhum. Então, a proteção, ela tem esse viés, Sim. de garantir uma exclusividade, garantir uma distintividade. O trabalho, né, que é feito de branding, né, em cima daquela que eu ia marca, dizer. né? O que é branding, o que é publicidade, o que é propaganda, o que é comunicação, o que é marketing, o que é imprensa. O que disso tudo a API quer proteger? A Bárbara provocou quais são os desafios. Será que a gente está pronto, enquanto PI, para toda essa gama de comunicação? Tipo assim, a gente já sabe brigar pelo papo ali do CONAR, com o CDC, e o fato de que o Red Bull não dá asas de verdade, né? Todo mundo já ouviu essa história. Mas será que a gente sabe proteger esse lifestyle que a Red Bull criou? Que ela traz um carro com o Vintage Culture, tocar no meio da praia do Rio de Janeiro, do nada, num flash mob que junta 200 mil pessoas. Isso é lifestyle que identifica uma marca. E sabe por que a gente sabe que é Red Bull? Porque o carro é azul e prata. Mas não pode registrar cor, então não pode registrar nada. Isso não esse art car não é uma característica, então, da Red Bull? E toda essa coisa dos esportes e o patrocínio das Olimpíadas de Inverno, tudo mais, isso é lifestyle, a marca se identifica por isso. E quem come McDonald's também é lifestyle, e quem usa Tiffany e gosta daquele azul que não é registrável, mas a caixinha é maravilhosa, é lifestyle. Né? Tudo isso é identificação de marca também. E dentro dessas lacunas, a gente fala muito em concorrência desleal, né, Cris? Quais são os impactos da aplicação de, eventualmente, uma pena ou até um ilícito administrativo em relação à concorrência? Eu acho que o principal desafio da indústria da moda justamente é isso, né? A concorrência desleal, são as falsificações, são os crimes contra marcas, contra o desenho industrial, enfim, né? Para ter uma ideia, em 2024 foram mais de 400 bilhões de prejuízo com falsificação. Desse total, 87 bilhões foi só da indústria da moda e calçados. Então, é um trabalho de enxugar gelo, na verdade. A gente não consegue acabar com isso, né? Mas as empresas precisam também trabalhar de forma preventiva, fazendo monitoramento. Existem hoje ferramentas que fazem esse monitoramento de marcas na internet para verificar se tem falsificação. A gente tem evoluído também com grandes plataformas de e-commerce que colocam também ali já a necessidade de apresentar o registro da marca. Não é nem o pedido, é o registro, para você poder comercializar lá dentro, para testar que aquele produto é original, né? Então, a gente vem tendo essas possibilidades ali dentro da indústria da moda para fazer o combate a essas falsificações, né? E aí, claro, a gente vai para essa área criminal. A concorrência desleal, ela está dentro da lei da propriedade industrial. Tem lá um capítulo que fala da concorrência desleal, elenca algumas coisas, mas esse rol não é taxativo. Então, qualquer ato de má-fé que vise desviar a clientela pode ser considerado um ato de concorrência desleal. Claro que a gente depois tem 3 ali requisitos para verificar se realmente há uma concorrência, né? Mas a concorrência desleal, a falsificação é uma grande dor realmente da indústria da moda, né? Traz grandes prejuízos para a indústria da moda. E não é só com marcas de luxo, né, Alan? São empresas aqui da nossa região que sofrem com isso. É uma marca que tenta se assemelhar. Pode trazer o exemplo da Santa Costa. Né? Eu conheço as donas da Santa Costa, já conversei com elas a respeito disso. E é uma marca que, assim, ao mesmo tempo que para eles não traz um impacto, porque eles são super good vibes com a marca deles, ela se perdeu no sentido de originalidade, porque não se consegue encontrar que tantos outros violadores são esses, porque afinal é uma camisa que bota uma, né? Claro, quem gosta da hype do lifestyle, como a gente estava falando, vai lá e compra na Santa Costa, da Praia Brava, né? Agora, quem não se importa com isso, compra no Camelódromo, né? Que é central da pirataria. É difícil, assim. Existem casos que realmente é bem difícil tu encontrar quem que é o infrator, né? Porque, por exemplo, vai pro Brás, lá em São Paulo, na 25, tu encontra de tudo, né? Não, é a dificuldade até da própria operação policial, né? Porque, claro, um dia eu consigo erradicar uma parte da falsificação, no outro dia já tem... A gente sabe que existem polos até, né? Existem polos aqui no Brasil que são conhecidos por cidades, centros de falsificação. A gente tem ali no Paraná, acho que é Boné, né? Aí aqui para Santa Catarina a gente também tem que é vestuário. Então existem algumas localidades que são reconhecidas como centros ali de falsificação, né? Mas ainda assim é difícil chegar no infrator. E as penalidades também não são, as criminais, eles não são tão elevadas, que acaba realmente estimulando, né, com que
o infrator continue, muda, Em passa. alguns casos, até ser penalizado vale a pena pelo lucro. Né? Exato. Exato. Eu ia trazer só uma curiosidade. Santa Catarina é o único estado que tem um órgão governamental do estado, que é o Secop, que é um centro de combate, né, à pirataria. É dentro da secretaria. E a propósito, também é o primeiro estado que trouxe o termo pirataria para dentro da lei. Antes disso, pirataria não existia. Assim como plágio não existe em lugar nenhum. Sim. É um termo popular. A gente acha que é um conceito legal, né? Mas falando de pirataria, a gente teve no Congresso de Direito da Moda da OAB de Santa Catarina, que a gente organiza, dois painéis muito pesados sobre isso, com delegados cíveis da Polícia Federal, pessoal do Porto, né, os agentes aduaneiros, enfim, advogados, uma série de profissionais envolvidos com isso. E assim, a gente vê que quando fala de pirataria, o problema é muito maior, né? Porque, assim, é um mercado criminoso, mas as pessoas ainda não têm essa noção, não enxergam assim. E por vezes essas pessoas estão... Não tem o estigma, na verdade, não né? tem o estigma de ruim. Exatamente. Não tem essa categorização de crime. Isso, né? não tem. E aí, assim, aí é de se questionar. E aqui, assim, fazendo juízo nenhum de valor, só trazendo para a mesa algumas cartas. Tem gente que entende que a pirataria é uma forma de desobediência civil e afrontar os grandes monopólios, né? Não sei até que ponto essas pessoas têm razão, mas de outra... E eu não vou dar minha opinião aqui, eu vou só trazer mesmo para que não pareça parcial, mas de outro lado, a gente também pode entender que é a criação de uma vida toda. Virou um monopólio, se tornou um legado. Isso, se tornou um legado familiar, mas alguém pensou, criou, né? Tem profissionais envolvidos, tem pessoas e famílias envolvidas com esse mercado. Então, né, quem é que pode estar certo a respeito disso de fato? E perfeita essa tua colocação, porque na verdade eu não falo só do criador, eu falo de todo mundo que depende daquela empresa, daquela companhia. O monopólio não é um prédio de 10 andares, é um lugar feito por pessoas. A gente falava disso antes, né? Desculpa, acabei te cortando. Do contexto das roupas da China, que são muito mais baratas, que fica muito difícil aqui do mercado local competir. Mas não eu ia falar algo assim. Isso. Eu ia justamente dizer assim, ó. De novo, não tirando o valor das argumentações de lado A ao lado B. Mas assim, será que a gente está colocando na mesa como chama lá o negócio de lixo no Atacama? O deserto de lixo né? Enfim, tem lá pirâmides de lixo que a moda gera. Né? Será que a gente está colocando na balança o trabalho escravo, o trabalho infantil? Será que a gente está colocando na balança os produtos que são pirateados como óculos que causam catarata? A gente está pensando nisso? Cosméticos, sabe? Cosméticos que tem chumbo. A gravidade. Sabe? A gravidade da falsificação de cosméticos. Inclusive tem um documentário muito interessante no Netflix sobre isso. Desserviço ao consumidor, eu acredito. É uma série de episódios. Episódiozinhos, acho que eu já vi há muito tempo, ela é mais velha, que fala justamente sobre a preocupação em relação à falsificação, porque ela não afeta só o mercado em si. E um produto falsificado, quando ele atravessa ali a ponte da Amizade no Paraguai, ele vem sem pagar o imposto devido. De novo, lado A e lado B. A gente tem um problema nacional com impostos, que não é o nosso tema agora. Né? O quinto dos infernos já passou faz tempo, a gente está no terço dos infernos ou mais. Mas assim, em algum momento o imposto tem que ser um valor minimamente justo para manter o pacto social e a sociedade continuar. Aí tá lá o meu pai, que é empresário, que trabalha no ramo de joias, que não deixa de ser moda, lascando para pagar os impostos, e tem gente passando joia falsa, ouro roubado, desencaminhado, fora do fisco, que não paga imposto. Condições de trabalho que são preocupantes. Entendeu? De onde veio esse ouro? Essa questão. De onde veio esse ouro? Quem que catou a pipita na água? Minerou. A concorrência desleal, produtos falsificados, pirataria, vai muito do hábito de consumo, né? Do consumidor, né? Dos valores que ele tem, o que ele busca, né? Claro, quando tem pessoas que vão lá no camelô, compram um tênis Adidas ou uma bolsa falsificada da Chanel, elas têm a vontade de estar, né? Se sentir pertencente àquele grupo de luxo, né?
Mas... E tem aquelas pessoas que também não podem se dar o luxo de comprar dentro. Isso também compõe uma discussão legal, né? Das exclusões sociais e dos abismos. Eu acho que é Também tem importante um lugar de quem fala tem a interessante. possibilidade de escolha, que tenha, ou que observe isso, né? Exato. Trazendo essa questão aí do prejuízo para a indústria da moda, né? Que acaba realmente sofrendo muito também com a questão dos produtos asiáticos, né? Que vem, a Shein chegou derrubando, não é fast fashion, já é ultra fast fashion, né? Eles conseguem fazer criações, assim, de um dia para outro, assim. Eles trabalham com inteligência artificial para ficar realmente monitorando o que está sendo consumido na internet, o que as pessoas estão querendo, qual que é a cor, qual que é a modelagem. Eu vi uma matéria do algoritmo deles fazendo, assim, o estudo e análise de tendências, tipo assim, ó. Geralmente a marca X usa essas tendências aqui. Aí tem lá a WSGN, né, que prevê 20 anos para frente. Aí eles começam a perceber onde que a marca já bebe tendências, né? E aí eles, se nós lançar isso no dia tal, acho que a marca vai fazer também. E cai certinho, sabe? Era um vídeo bem legal sobre isso. E isso impacta bastante, né, na nossa indústria nacional, né? O papo tá muito bom, mas a gente chegou ao fim. Já não sério. Só 10 minutos. Pra fazer a continuação. Mentira, Muito nossa. assunto ainda pra tratar. Coisa para falar. É o que a gente conversou antes, né? Eu acho que aqui é legal a gente ter essa consciência, assim, de que existem profissionais capacitados em Santa Catarina, dedicados a se especializar e entender esse mercado, né? Porque você precisa entender o mercado, né? E se a gente conseguiu minimamente aqui mostrar os tipos de proteção que existem, a pluralidade de planos de trabalho, de estratégias que se pode adotar, porque essa conversa toda aqui, ela é uma conversa para o empresário, para o empreendedor, para o criador, para o C-level de uma grande empresa aqui da região. Santa Catarina é absurdamente têxtil, é um estado forte em moda. Eu acho que é o segundo ou terceiro maior pátio fabril do Brasil. E o Brasil, o quarto ou terceiro maior do mundo. Então tem muita moda aqui. Os pequenos comércios. Isso que eu ia falar, as pequenas marcas locais. É, por isso que eu disse o criador também. O inventor, o autor, o estilista, o designer, é da pessoa física a grande PJ. Tem profissional aqui para isso e, obviamente, tem demanda. Quem não sabe que tem uma dor nessa área é porque ainda vai senti-la. E a falta de ter um bom profissional, um profissional especializado, com vivência e experiência nessa área, pode causar uma série de prejuízos, como a gente já viu, né? Várias indústrias, inclusive aqui de Santa Catarina, que tiveram que realmente retirar coleções do mercado porque não tiveram uma assessoria ali em propriedade intelectual ou voltado para a indústria da moda que orientou corretamente, né? Então, uma assessoria especializada pode sim trazer muitas vantagens, né? E é a mesma coisa que você pegar ali uma costureira qualquer para fazer um produto ali, um corte específico, especial para tua peça, né? Tu não vai pegar qualquer costureira para usar determinada máquina. Então, procure sempre um profissional que seja especializado, que tenha experiência, que possa te dar, então, essa assessoria, né? Com um olhar realmente mais aprofundado do que a tua necessidade requer ali. E eu acho que, assim, é importante para o fechamento essa ideia de falar da penalização, né? Existem duas formas de usar a propriedade intelectual dentro do teu negócio. Uma é protegendo e a outra é fugindo de penalizações, ou melhor, não violando. Né? Você pode receber multa, você pode ter que pagar indenizações, processos judiciais, enfim, ter que tirar tudo do mercado. Por isso, lembrei, a doutora acabou de falar. Né? Então, assim, saber que você inventando, criando coisas, você tem uma série de possibilidades de proteger. Não é só marca por nome, patente por uma engenhoca. Você tem uma série de questões que podem ser protegidas e, ao mesmo tempo, tem uma série de questões que você pode estar violando. Se a gente conseguiu percorrer esse caminho de entender o que é o direito da moda, o que esses profissionais fazem, quais a esteira de produtos de proteção e o que pode acontecer se você não proteger ou se você violar, acho que a gente já cumpriu um objetivo bem interessante aqui, sabe? Foi um episódio sensacional, queria agradecer demais a presença de vocês. Obrigado. De fato, é um debate necessário. E complexo, né? Muito, muito extenso, que não se limita, a gente falava antes, né, ao se vestir bem ou gostar de moda. São várias camadas que precisam ser percorridas e exigem profissionais capacitados como vocês. Obrigada por vir. Né? Adoramos a presença de vocês e para quem tiver alguma dúvida, manda pra gente no Instagram, @PapoDeJustiçaCast, que a gente vai responder nessa semana. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Obrigada!